Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje começamos um pouquinho diferente. Estamos no programa Madrugada Astral, Rádio Vibe Mundial, Astral TV, com reprise também nos canais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados. E para falar sobre esse dia tão especial e como comemorar, eu trouxe um sommelier. Daniel Místico, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que é um prazer, é muito especial estar aqui, né? Sobretudo com um tema tão interessante e divertido para todos, né? Principalmente porque o vinho ele pode transformar a noite numa noite maravilhosa ou então fazer com que um dos dois sinta sono e arruinar a noite, né? Eu converso com o Daniel Místico. Ele é sommelier com mais de 20 anos de trajetória. Preciso que você fale no microfone aqui para que a sua voz reverbere mais, para que as pessoas ouçam com Perfeito. mais... Vou me acostumar. Com um volume maior a sua voz. Ele é especialista em vinhos e apaixonado por transformar cada taça em uma verdadeira experiência sensorial. Ao longo dessa entrevista, nós vamos falar sobre harmonização, sobre escolhas e romantismo. Perfeito. Mas antes de começar, eu quero que você fale qual foi a decisão principal que te levou a ser um sommelier. Puxa, a gente fala sempre com orgulho, né? De uma profissão principalmente muito diferente. Eu sou um degustador profissional de vinhos, né? E como sommelier, eu sou a voz do vinho. Eu levo o vinho às pessoas, né? Eu faço o vinho ser entendido. Eu penso assim, quando eu era jovem, um jovem cheio de dúvida como qualquer outro, eu precisava ter uma profissão, né? E um dos meus primeiros trabalhos foi o La Casserolle, aqui no centro de São Paulo. Um restaurante francês de altíssimo padrão, para quem não conhece a nossa cidade. Para mim, um dos melhores restaurantes do Brasil. E aí, no La Casserolle, poxa, são muitos vinhos franceses, os costumes são diferentes, os hábitos de quem frequenta e de quem trabalha são diferentes. E um dos itens que eu queria trabalhar muito, porque me encantava aos olhos, primeiro, era o vinho. Então eu sentia que a pessoa poderia beber uma cerveja, por exemplo, mas no vinho era uma postura diferente, né? E falei, puxa, eu quero trabalhar com vinho e não podia trabalhar com vinho sem conhecê-lo. Imagino que eu era muito jovem, né? 18, 19 anos. E aí a Marie, proprietária do La Casserolle, me indicou a Associação Brasileira de Sommeliers. Eu fui estudar vinhos profissionalmente já antes dos 20 anos. Isso foi fundamental para a escolha de uma profissão. Às vezes eu penso assim que as pessoas têm as suas habilidades ou conseguem seus cursos, como uma habilitação, por exemplo. Alguns usam a habilitação como profissão, outros usam no dia a dia e outros não usam. E aí eu usei aquilo para abrir uma porta, na verdade, né? Uma porta profissional. E quantas portas, né? Porque você era muito novo, né? Sim. Isso te fez olhar para o mundo de uma forma diferente, né? Não só para o Brasil, né? Porque a gente tem uma produção de vinhos muito grande, mas para a Europa, né? Para os Estados Unidos, para a África, que também produzem vinhos, né? O vinho, ele carrega muito história, geografia. Eu sempre gostei muito disso, de ler, de tentar entender por que um vinho italiano tem aquela qualidade, qual é a história do vinho brasileiro. É muito bacana. Atrás de uma taça tem muita história. E aquilo foi enriquecedor, né? Então, não só o vinho em si, mas a história que ele carrega, o compromisso que ele tem com a região que ele é produzido é muito grande. E aquilo foi uma estrada muito bacana para a minha carreira. E aí, já então, jovem sommelier, decidi que essa seria a minha carreira, a minha profissão. Que legal, parabéns, Daniel, porque você fala com muita precisão, com muita paixão, né? Obrigado. Eu já entrevistei o Daniel também no podcast online Carreira e Suas Vozes e eu pude perceber o quanto os olhos dele brilham, né? Quando se fala de vinho, né? Eu gosto. Acho que o vinho tem que participar mais da vida das pessoas, né? É um alimento, tem que estar próximo. E se você prova com atenção, uma taça de vinho pode se tornar uma noite agradável, uma reunião com a família. Eu penso sempre no vinho com um aspecto positivo. Um jantar de negócios, né? Um evento de networking. Né? Exato. Às vezes eu penso que o vinho pode ser a companhia para um livro. Você está lendo um livro, assistindo um vídeo que é uma taça de vinho. Perfeito, é uma companhia perfeita para aquilo. E aí você entende que as pessoas que gostam do vinho têm uma sensibilidade diferente, mais agradável, é muito mais aberto, né? Eu te presenteio com um vinho. Você vai provar com a sua família, com os seus queridos, lendo o seu livro, assistindo o vídeo. Não consigo pensar em outro caminho para o vinho, né? Então é sempre algo muito bacana. Isso é maravilhoso, principalmente porque a gente está chegando aqui no Dia dos Namorados e muitas pessoas elas querem criar uma experiência especial, né? Como é que a escolha do vinho ela pode transformar esse clima num clima mais romântico?
O vinho tem esse traço romântico, sobretudo para o Dia dos Namorados. Você está tomando o seu vinho com o seu querido, está preparando a sua noite, né, para uma pessoa especial que você escolheu. O vinho pode ser um elemento maior justamente para a harmonização da noite, para o prato especial que você vai preparar, para aquele bebericar inicial que os casais têm, né, de fazer a refeição juntos, quem não vai Que sair. isso é uma delícia, né? Que- Super gostoso. E eu vi que você trouxe aqui, eu percebi que você trouxe 2 garrafas de vinho. Exato. Que garrafa você vai abrir para a gente experimentar e conversar com o nosso público? Perfeito. Aí fica muito mais gostoso assim, né? Eu trouxe vinhos espumantes. Esse é um vinho espumante elaborado na Serra Gaúcha, elaborado pela Cave do Sol, que é uma vinícola bem pequena, mas muito importante no Rio Grande do Sul. Faz principalmente vinhos espumantes, mas nós também temos vinhos tintos, vinhos brancos, etc. Eu escolhi 2 tipos, principalmente para a dica dos Dias dos Namorados. Nós escolhemos a versão Moscatel, que vai ser um pouco mais leve, tem um traço de dulçor. E eu também tenho o vinho Brut, que é um pouco mais seco, um pouco mais intenso. Daniel, qual dos 2 Mostra escolher? pra gente. Os 2 são excepcionais. E aí vai muito do casal, da experiência e como gostam de vinho. Eu gosto dos 2. Os vinhos Bruts, eles têm uma característica de serem um pouco mais seco. Eles acabam acompanhando melhor o início das refeições, o bebericar mesmo, os brindes, né? Principalmente porque ele tem essa sensação de boca um pouco mais seca, né? Por ser a versão Brut. E esse que é o Moscatel, eu acho que ele é mais versátil até, mais fácil. Para a gente, por exemplo, conversar, ler o livro, para as amigas, para os brindes. Ele acompanha melhor a sobremesa, mas eu acho que ele é mais versátil e agrada mais o paladar de todos. Ninguém diz não para o Moscatel, sabe? É muito versátil, fácil. E eu tenho visto quantas mulheres elas têm levado vinho para dentro do clube quando vai jogar tênis, para praia. Eu posso? Claro, por favor, faça as honras como sommelier. Ele vai abrir o vinho profissionalmente aqui. Sabe que isso é uma verdade, né? Dos amigos mesmo acompanharem um brinde, alguma vitória. Vou te dizer o que eu penso sobre o espumante e por que eu indico principalmente para o Dia dos Namorados. Ninguém prova um vinho espumante quando está triste. É uma experiência que eu trago dos restaurantes que eu trabalhei. Você pega o vinho espumante, você escolhe o vinho espumante quando tem alguma coisa boa acontecendo. Vou dividir com vocês. Quando eu era garçom, por exemplo, e estava atendendo uma mesa, e outra mesa fazia aquele barulho da abertura do espumante, dizia, tem alguma coisa boa lá. Se é uma família, é comemoração. Se é um casal, é alegria. Alguma coisa boa está acontecendo. Pais e filhos que sejam, tem alguma coisa boa acontecendo lá. E aí, como garçom, sempre ficava de olho. Qual é a comemoração? Porque ninguém vai provar um vinho espumante quando está triste, né? O que eu faço? Eu tirei primeiro essa gaiola, né, para quem está nos acompanhando, essa proteção. E observem que desse momento em diante eu estou sempre protegendo a rolha para que ela não voe, né? Para que não... Até porque tem pressão. É muito comum estourar uma vidraça, cair no olho de alguém, né? E aí a noite não fica uma boa noite porque vai perder o vinho, inclusive, né? Então o que eu faço? O vinho, né? Eu seguro um pouquinho a rolha, giro um pouquinho a garrafa. Parece estranho, mas eu estou tirando a garrafa da rolha e não a rolha da garrafa. Olha que interessante. E aí eu começo a expulsar a rolha bem devagar. Por quê? A garrafa ela vai ser mais forte do que eu, ela tem pressão, né? A hora que ela estiver saindo, eu pressiono um pouquinho para o lado, para que ela libere um pouco da pressão. Posso fazer próximo do microfone? Claro, por favor. Perfeito. Aí ela não expulsa. Nós preservamos o perlage, que são aquelas bolhas. Que maravilhoso isso! Preservamos o perlage e temos aqui um espumante que vai apresentar cremosidade, né? Outra coisa interessante. Deixa eu te servir primeiro. Muito Esse é obrigada. o Moscatel. Vou te acompanhar. Outra coisa interessante. Muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu jogar a rolha para cima e tudo mais, como fazem na Fórmula 1. Eu vou te dizer... não é que seja deselegante, mas se você estiver comemorando algo muito grande, como vencer a Fórmula 1, conquistar a prova, a casa própria, enfim, uma vitória da família, dos amigos, vai se divertir. Eu não vou proibir ninguém de se divertir, divirtam-se, né? E me chame, inclusive, se tem algo para jogar espumante para cima. Mas o elegante é não soltar a rolha para preservar algumas características, né? Que lindo! Para quem está só nos ouvindo, eu estou com uma taça flute na mão, né? Isso. De Prosecco e ele já está liberando as bolinhas, né? Exatamente. Olha que legal de Que dica para lindo. todos. O que é importante no vinho espumante? Quanto mais bolhas ele tiver e mais finas elas forem, melhor é a qualidade do meu vinho espumante.
Daniel, Delicioso. por que o champanhe é caro? Justamente por essas características, né? Claro, ele é feito numa região muito distinta, elabora, sim, vinhos mais sofisticados, mas algumas das nuances que fazem o champanhe ser mais sofisticado é essa forma de elaboração que eles têm, dessas bolhas naturais serem finas e contínuas, né? Esse moscatel, qual é o ponto positivo dele? Ele é elaborado no Brasil, tem um preço muito atrativo. Moscatel é sempre uma uva muito versátil e fácil, né? Para as comemorações, para os brindes, para as festas, né? O pessoal serve muito em casamento. E quando ele vem para a boca, ele dá uma sensação de mousse, de cremosidade, sem deixar a acidez muito elevada, né? Maravilhoso. Muito bom. Muito suave. Eu sou apaixonado por espumantes, principalmente pela celebração que ele tem. É quase uma informação do próprio vinho. Por exemplo, se eu te convido para um jantar e tem um vinho italiano tinto, o endereço, né, o que a gente remete é um jantar, é comida farta, é a noite com os amigos e com a família. O espumante me lembra muito celebração, comemoração, né? E o espumante, ele vem bem em qualquer momento. Né? Pode ser durante o dia, à tarde ou à noite. Eu percebo que cada vez mais o brasileiro tem aberto as garrafas de espumante em qualquer momento do dia. É verdade isso? Sim, é verdade. Não só para as comemorações ou para os pratos em si. Reunião dos amigos, comemoração, receber em casa. A gente sempre fica com dúvida do que receber e sempre tem os petiscos para receber. Mas e com qual bebida receber? Geralmente as bebidas mais leves é onde eu indico o vinho espumante também. Principalmente porque a pessoa vai degustar com paciência, vai brindar, as fotos ficam mais bonitas. Então observe que o vinho espumante tem de fato muita coisa legal. E eu percebi que você não fez muita espuma quando você colocou, né? Esse é o jeito certo de servir. A minha ideia é sempre preservar as bolinhas e o perlage, porque a forma como perlage é a espuma. Isso. Para quem está nos ouvindo, o perlage são aquelas bolinhas, similar às bolinhas que tem num refrigerante, por exemplo. E aí o espumante tem essas bolhas, quanto menores, mais numerosas elas forem, melhor é o processo de elaboração. Por que eu protejo isso? Porque quando esse espumante vem para a boca, ele dá uma sensação de cremosidade. Pensem que a água, quando vem para a boca, ela se mantém em estado líquido, né? Ela não muda o seu estado. Mas o espumante, ele continua líquido, mas com a sensação de mousse, de creme, que é um dos pontos altos da degustação de espumante. Que delícia! Quero te perguntar uma coisa, porque eu tenho visto que cada vez mais tem crescido o número de Reels no Instagram, com as pessoas tentando abrir o espumante com uma faca. E muitas vezes a pessoa se machuca, ela quebra a garrafa, ela desperdiça o champanhe e estraga a noite, né? No dia dos namorados, você vai se cortar ali, vai precisar sair correndo para o pronto-socorro, não é verdade? Esse é um processo chamado sabragem, que é cortar o gargalo da garrafa com um sabre. Ele nasceu por curiosidade com Napoleão. Fazia isso nas vitórias, nas derrotas. Vou dizer que ok, lá pode ser nas derrotas e na vitória. No Brasil é só comemoração que a gente faz com o espumante, né? É perigoso, eu me preocupo, porque eu tenho habilidade para fazer. Mas eu estudei, estive pronto, trabalhei muitos anos para empresas que elaboram espumante e ainda assim eu faço com muito cuidado. Imagino quantas horas e quantas garrafas você não abriu para você chegar na perfeição, né? Exato, porque expulsa vidro. É uma técnica correta? Sim, ela expulsa o vidro, a garrafa, porque você abre da pressão de dentro, né, do interior da garrafa para fora. Ela expulsa qualquer... Mas não é para o dia a dia. Imagina que deselegante quebrar a garrafa numa noite especial, num casamento, por exemplo. O casamento é o ato de maior celebração, tá? Os amigos, a família. E aí, ok, o sabre é bonito, mas não é para esse momento. Eu acho que ali é justamente para respeitar e fazer da melhor forma. Como eu disse, quer comemorar? Divirtam-se, façam a festa. Mas é uma técnica que, se não for feita por um profissional, pode colocar o grupo ou a mesma pessoa que está fazendo em risco. Eu prefiro evitar o risco. Além da decepção de ver a garrafa quebrar se partir, nesse imagina momento, uma né? garrafa especial para uma noite especial e ela se parte. E é muito comum que ela se parta, né? Principalmente porque envolve uma técnica de gelar o produto, selecionar corretamente a forma como você vai bater o sabre correto. Então, não façam em casa. Cuidado com esses vídeos da internet, eu não recomendo. Interessante você falar isso, porque muita gente acha chique,
né, abrir o vinho ou espumante dessa forma e acaba perdendo a garrafa, né? Sim. Você estava falando que existe sim um vinho ou um espumante ideal para cada momento, para cada refeição, para cada comemoração, né? Justo. Explora um pouco mais isso pra gente. Claro. Bom, nós temos diferentes tipos de vinho. Branco, rosé, tintos, espumantes, fortificados. Existem muitos tipos, né? E mesmo se eu escolher um tipo só, por exemplo, o vinho branco, eu vou ter vinhos brancos mais leves, mais intensos, com mais corpo e mais estrutura. Então, na verdade, é como quase que uma música. Diferentes músicas para diferentes épocas ou para diferentes temas. No caso do vinho, por exemplo, se você está num dia de verão, é mais apropriado, né, um dia quente, que você prove espumantes ou vinhos brancos mais leves, já que você quer se refrescar. É proibido provar o vinho tinto? Não, mas o vinho tinto vai ter mais corpo. Os pratos que nós comemos no verão geralmente são mais leves também. Saladas, as entradas, as refeições são mais leves. Então eu sempre peço para degustar, é um ato de atenção. O vinho não é difícil. É só preciso ter um pouco de atenção. Poxa, olha que interessante, os dias estão ficando frios em São Paulo. E aí a gente está no outono caminhando para o inverno. Dias que a gente vai fazer mais refeições em casa, as refeições são mais pesadas, né? Ótimo, harmonize melhor com vinho tinto. O vinho tinto vai ajudar na refeição, né? Cada vinho tem uma estrutura, cada um desses que eu falei, que vai ser relacionado à acidez, tanicidade, corpo. Se você pega um prato mais intenso, busque um vinho mais intenso e faça a harmonização, né? Isso é muito legal. Daniel, eu quero te perguntar uma coisa. A pessoa está fazendo um jantar de Dia dos Namorados em casa. Ela pode começar com espumante, com champanhe e depois, durante a refeição ou antes da refeição, abrir um vinho tinto? Pode, e é o mais recomendado, inclusive, principalmente porque é uma refeição muito especial. Para quem está em casa, está se preparando para a pessoa que você gosta, está literalmente cozinhando para a pessoa que você gosta. Olha que divertido se o casal, por exemplo, começa a cozinhar juntos ou fazem os preparativos juntos com o espumante. Porque é um ato de celebração. É uma delícia cozinhar juntos, É uma delícia. né? Tá em casa, vai pedir alguma coisa, começa com vinho espumante, vai dizer coisas bonitas, né? É um dia especial, Dia dos Namorados, explora isso. E depois, com a refeição, sim, aí faz a harmonização. Quem vai pedir pratos mais intensos, com mais estrutura, opte por vinhos tintos. Quem gosta de peixes, frangos, pratos um pouco mais leves, vegetais, vinhos brancos. Então tem espaço sim para todos. Para mim eu acho muito divertido até, porque você começa com um brinde como nós aqui, e aí depois pro ato da refeição tem um vinho apropriado para a harmonização da refeição. E é maravilhoso, né? A gente brindar a vida, né? Brindar os momentos importantes. Qual é o teor alcoólico do espumante? Esse tem um teor alcoólico bem convidativo, é 7,9. Então, para as mulheres pouco. que não estão acostumadas a beber, Sim. o espumante ele não deixa a pessoa levinha, né? Não deixa a pessoa pisando em ovinhos, né? Porque isso é importante, principalmente se for num almoço de negócios, se for numa noite de networking, né? Porque muitas vezes a pessoa chega para esse tipo de evento sem comer nada. Sabe que eu me preocupo com isso, né? Por isso, sempre que vocês tiverem vinho, provem com água. É bom ter água por perto, porque o vinho é um alimento alcoólico, ele contém álcool. E se eu quiser me alimentar bastante, né? Preciso ter água. Então é sempre bom hidratar. Para cada vinho, um pouco de água. Não precisa ter uma regra, o vinho não tem uma lógica matemática, mas tenham água sempre por perto. Ajuda bastante na digestão e a aliviar um pouco a sensação de álcool. Claro que o espumante tem menos álcool, então ele é mais interessante ainda, né? Por outro lado, é mais perigoso porque ele é mais saboroso e você acaba repetindo mais vezes. Mas o mais curioso é que mesmo um vinho, por exemplo, para o casal, pensando na noite dos namorados, vamos pensar que os vinhos tradicionalmente têm entre 12 e 14 graus. Você vai usar aquelas taças? Eu posso usar, vamos usá-las juntos para aqui ou ali? Tem água. Pode, vamos lá. E aí a gente Perfeito. pode... Eu vou ter que sair um pouquinho da câmera e voltar aqui para a gente poder colocar água aqui. E Ótimo, esse é o ideal. demonstrar o que é beber da maneira correta, né? Justo. Olha que interessante, então, para quem está acompanhando a gente. Eu provei o meu vinho espumante muito gostoso, estou com uma sensação ótima em boca, que seria ótima para começar uma refeição, para descontração, para os petiscos, né? O espumante ele é bem convidativo para esse iniciar, para esse brinde inicial. Mas vamos lá, e se eu provar com um pouco de água? Parece até que o sabor
do espumante volta para a boca, né? Era o exercício que eu quero que vocês façam também. Quando vocês provarem um vinho e provarem com água, nesse momento eu limpei o meu paladar. Nada limpa mais o paladar do que a água, né? Da saciedade, é muito bom. Então meu paladar tá limpo de novo, eu tô com a boca limpa e com o paladar limpo. Quando eu provar meu vinho espumante, parece uma nova taça de vinho espumante, com o mesmo prazer inicial da primeira taça. Aí que mora o perigo. E olha que interessante, nós gostamos do vinho, sabemos como ele é, e o sabor do vinho vai permanecer mais tempo em boca. Então não é nem que o meu vinho seja melhor ou mais sofisticado, é que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou literalmente provando o espumante, um pouco de água, limpo a boca, a sensação de mousse, cremosidade com mais atenção. Volta, né, para o paladar. Que delícia. Exatamente. Provar o vinho com atenção é o grande segredo. Então, para quem está em casa preparando esse Dia dos Namorados com muita atenção, é sempre o espumante e um copo de água para que você possa intercalar entre os dois até a refeição chegar. Exato. E mesmo para os vinhos tintos, para os brancos, Daniel, eu vou provar branco com água também. Tenha um pouco de água. A sensação é mais agradável, a sensação de saciedade, de prazer, principalmente em boca, porque o paladar vai estar renovado, é melhor ainda. Então, minha recomendação é, o vinho fica melhor com a água, sim, por perto. Podem aproveitar. Os homens, eles têm um gosto um pouco mais forte para os vinhos do que as mulheres, né? O que você sugere para essa noite do Dia dos Namorados? Sabe que isso tem mudado bastante. As mulheres também estão provando vinhos mais intensos, mais fortes. Tá bem legal isso. O que eu gostaria para a noite dos namorados, que eu acho o tema ideal? Um espumante, porque é uma celebração, é uma comemoração. Pode ser antes, pode ser depois, mas sabe, esse brinde do espumante é melhor. E na sua memória afetiva, ele está muito ligado muito ligado a coisas boas. Né? Que delícia! A coisas boas. E claro, para a refeição, bom, é um casal, cada um tem o seu gosto. Né? A mulher pode gostar de vinhos brancos, o homem de vinho encorpado ou vice-versa, os dois gostarem de rosés. Minha grande dica para a noite, que você não pode errar, uma celebração, tintos leves. Como o Pinot Noir, por exemplo, que é uma uva bem leve, bem agradável, fácil de harmonizar com mais pratos. Por quê? Eu penso que se nesta noite vocês escolherem um vinho muito encorpado, com muita madeira, por exemplo, 12, 13 meses de madeira, é um ótimo vinho. E ele é mais seco também, né? Ele é mais seco, ele é mais pesado, pode não harmonizar com todos os pratos, né? Vai muito bem com pratos com carne, mas não são todos os pratos, ele é mais intenso. Quando eu não posso errar, eu uso vinhos versáteis. Vinhos como o Merlot, que são mais elegantes. Pinot Noir, para mim, que é uma uva fantástica para essa ocasião. Então, gravem tintos leves. Daniel, vou comprar um vinho, qual é a dica? Tintos leves para essa noite, você vai gostar muito. Uau, que delícia! Adorei a nossa conversa. Eu acredito que quem está nos vendo e nos ouvindo também está gostando e curtindo muito. Coloquem em prática isso. E você também trabalha com eventos corporativos, né? Com eventos de networking. Como é que funciona o vinho, o espumante, numa noite de evento corporativo? Sabe que é um mercado que tem crescido bastante, inclusive, nos últimos anos. Ok que eu estou em São Paulo, é uma cidade corporativa, mas de alguma forma esse corporativo precisa ser mais abrangente, aproximar mais, né? Se eu te chamo para uma reunião só para negócios, ok, claro, é o objetivo. Mas se eu tenho vinho na mesa, ele aproxima. Ele tem uma conversa mais longa, de aproximação entre os elementos, né? Entre quem está propondo a reunião e quem está na reunião. Torna próximo, porque tem o brinde, porque vão falar do vinho. E é claro... Quebra aquele gelo, né? Você tem toda a razão, é verdade. Essa proximidade é muito positiva, porque literalmente as pessoas vão falar do vinho, da sua harmonização. Você acaba conhecendo um pouco mais do humano atrás do negócio. Que gosta de gostar do vinho, por qual motivo, que país que ele foi, onde ele conheceu. É muito bacana. E as empresas têm usado isso como grande ferramenta. Grandes bancos têm feito excelentes reuniões com seus maiores acionistas, sempre com o tema do vinho. O brinde final fica melhor e tudo fica mais próximo. Que delícia, Daniel. Nós estamos chegando ao final. Quero que você deixe aqui as suas mídias sociais e volte com outros tipos de vinho para a gente poder falar mais sobre esse assunto. Perfeito. Que é apaixonante. Eu gostei muito da conversa, quero que novos temas aconteçam. Vou harmonizar esses novos temas com o vinho também. Minhas mídias sociais. Daniel Místico em todas as redes sociais. Místico é o meu sobrenome. Não tem futuro, é sobrenome mesmo. Eu tenho uma empresa também chamada Showmelier, que é de onde eu faço os eventos corporativos. Showmelier é uma brincadeira com um sommelier
que faz os eventos. Então essas duas mídias sociais são as minhas principais, eu estou muito conectado, é a melhor forma de falar comigo. Que delícia, fico muito feliz, muito obrigada. Vamos brindar. Brindamos. Ai, que delícia, olha que maravilhoso, né? E uma excelente noite de Dia dos Namorados para você. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.